Então vamos dar início ao nosso estudo. Vamos abrir a Bíblia na carta aos Colossenses. Temos estado na introdução e a começar o capítulo 1, versículo 1. Analisar o capítulo 1, versículo 1, que é o que nós vamos continuar a fazer hoje. Vamos ter também, pela graça de Deus, a participação, que já vem sendo o hábito, do nosso irmão Alberto, que está no Brasil, para quem enviamos um grande abraço de saudades, e o Daniel, também um grande abraço de saudades, que está lá no Norte e que mandou saudações ainda hoje à tarde, quando falei com ele ao telefone. E em Colossenses, no capítulo 1, nós vamos ler os primeiros 2 versículos para ele. Ainda não lemos nenhuma vez o capítulo todo, mas vamos ter a ocasião de ler certamente. Não é por nós lermos tudo, não é por lermos muito ou pouco, é por lermos e como é que eu digo? E absorvermos, que é importante. Capítulo 1, versículos 1 e 2, eu vou pedir ao nosso irmão Fernando para ler, faz favor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Bem, para nós remirmos o tempo, eu gostaria de dizer apenas aqui algumas coisas e depois vamos ouvir os nossos irmãos e aquilo que eventualmente algum de vocês também tiver para dizer. Como penso que vocês sabem e se lembram, nós já fizemos referência várias vezes ao tema principal desta carta aos Colossenses, que é a superioridade de Cristo. Cristo Supremo, o cabeça da Igreja e, portanto, Supremo em tudo. Aliás, vamos particularmente ver isso no capítulo 1. E eu gostava de chamar a vossa atenção para isto. O apóstolo procura levar-nos a ver que a posição dele é preeminente, é suprema. E é muito importante, e às vezes é mais importante do que a gente possa imaginar. Nós temos aqui vários aspectos, temos vários ângulos a considerar o que é que isto significa, ou o que é que isto implica, quando dizemos que ele é supremo. Mas isto implica muita coisa, e implica muita coisa até no governo da Igreja. Nós há bocado, ainda antes do estudo começar, estávamos a falar da Igreja e do modo como a Igreja se está a comportar nos nossos dias, nestes dias de apostasia, e que nada tem a ver com outros dias melhores que já aconteceram no passado e que nós devemos estar atentos. E falamos das gerações mais novas, que eu espero que, e estão aqui, tantos aqui presentes, que eu espero que se pautem e se distingam por serem fiéis à Palavra de Deus e ao ensino puro da Palavra de Deus, para que, se o Senhor não vier nos próximos tempos, possam ser o garante da continuidade, da pureza do Evangelho, como a Bíblia apresenta. Mas dizia eu, isto traz muitas implicações. O facto de o vermos supremo como ele é, isto também tem a ver com a forma como nos organizamos e como lidamos uns com os outros na Igreja. Porque às vezes existe a tendência ou a tentação de alguns quererem ser supremos. E nós sabemos que, por exemplo, João, o apóstolo João, fala de um crente chamado Diótrefes que quis ter a primazia na Igreja. E Diótrefes, ao longo da história, tem havido muitos. Como é que é possível haver alguém que queira ter a primazia quando só ele deve ter a primazia? E quando nós pensamos num caso como Diótrefes, que o apóstolo Paulo fala, como o apóstolo João fala numa das epístolas que ele escreve, alguns pensam que isso é assim uma coisa, isso foi Diótrefes, foi há 2000 anos, estão completamente enganados. Há mais Diótrefes por aí do que aquilo que vocês imaginam. E os Diótrefes assumem vários contornos, ou vários aspectos. Há vários tipos de Diótrefes. E um deles, por exemplo, é numa igreja haver uma cadeira especial para alguns terem uma preeminência. Porquê que alguns em algumas igrejas têm uma espécie de um trono lá atrás do púlpito para sentarem? Porquê? Eles são mais do que os outros? Porquê que eles não sentam como os outros nas cadeiras que estão aí? Porquê que eles têm uma distinção quase que papal, como vocês sabem? Até o próprio Papa tem uma cadeira especial, não é? Eu acho muita graça quando... eu agora já não me recordo de detalhes, mas é a coisa como isto. Quando a cadeira do Papa, lá o trono onde ele se senta, é uma coisa de ouro, ou lá o que é, ou de pedras preciosas, ou uma coisa muito rica, e achei muita graça, entre aspas,
Quando alguém diz, este Papa é muito mais humilde, a cadeira dele é de madeira, não é de ouro nem de prata, mas continua a ter cadeira. Mas continua a ter cadeira. Não é? E cuidado com isto da preeminência, porque a preeminência é só para o Senhor. Muito rapidamente. O que é que eu queria dizer? Apenas o seguinte, e eu já disse isto noutros estudos que nós já aqui fizemos, já fiz referência a isto, não vou dizer quais são as passagens, serve de exercício, se estiverdes interessados para ir procurar, mas a Bíblia, por exemplo, fala de um crente chamado irmão segundo. Fala de um crente chamado irmão terceiro, que é o Tércio. Na carta aos Romanos, foi ele que escreveu a carta que Paulo ditava, que era o irmão Tércio, quer dizer terceiro. A Bíblia fala do irmão segundo, fala do irmão terceiro, que é o Tércio, fala do irmão quarto, há um irmão na Bíblia também chamado irmão quarto, depois vocês se quiserem vão à procura. Curiosamente, nunca lemos de um irmão chamado irmão primeiro. Porquê? Porque só Cristo tem a preeminência, que é isto que nós vamos ver aqui na carta aos Colossenses. E este assunto é um assunto de veras importante, mas isto eu apenas aflorei, porque isto tem mais aspectos, este perigo de destronarmos o Senhor tem mais aspectos. E vocês já vão ver, quando eu entrar aqui no capítulo 1 e versículo 1, quando o apóstolo Paulo aparece aqui, eu já vou fazer, eu até posso fazer referência já. E o que é que eu quero dizer com isto? Ele diz, Paulo, não é? O capítulo 1 começa com a palavra Paulo. E já ouvimos nos estudos anteriores que Paulo quer dizer pequeno. Ele antes chamava-se Saulo, e Saulo quer dizer grande. E também já ouvimos isso. E Paulo quer dizer pequeno. E eu gostava de chamar a vossa atenção para isto. Também, isto levar-nos-ia para muita coisa, para pensar, para ficarmos aqui muito tempo a meditar neste significado, ou na força do significado desta mudança que aconteceu na vida dele. Mas eu neste momento queria, para relacionar com aquilo que eu estava a dizer anteriormente, queria dizer o seguinte. Qual é a grande lição que nós temos aqui? Porque ele diz Paulo, apóstolo. E a grande lição para mim que nós temos aqui é importante termos consciência da nossa pequenez, apesar da grandeza do nosso ministério. Apesar da grandeza do nosso ministério, nós devemos ter noção clara da pequenez da nossa pessoa. E alguns ficam inebriados pela grandeza do ministério e pensam que são grandes pela grandeza do ministério. E Paulo diz, enquanto eu sou apóstolo dos gentios, diz ele, eu acho que citei isso em Romanos 11:13, e eu magnificarei o meu ministério. Enquanto for apóstolo dos gentios, ele diz, eu magnificarei o meu ministério. O meu ministério é para ser magnificado. Mas ele não confundia ministério com a pessoa. Não é? E aqui surge uma grande, isto vai, certamente que ao longo do estudo desta carta, particularmente, e não só, nós vamos vendo isto, infelizmente, a ignorância é tão grande que alguns acusam-nos de estarmos a engrandecer Paulo. Para vocês é só Paulo, Paulo, Paulo. Mas que é isto que para nós é Paulo, Paulo, Paulo? O que nós engrandecemos não é a pessoa de Paulo, não é a figura de Paulo. Nós engrandecemos o ministério de Paulo, que é aquilo que deve ser engrandecido e que é engrandecido na Bíblia e que o apóstolo Paulo em Romanos 11:13 diz, para ser engrandecido. Mas não é a pessoa. Por quanto à pessoa, ele próprio se reduz a nada. Ele diz, eu sou pequeno, Paulo pequeno. Portanto, a grande lição para mim e para nós é termos consciência da nossa pequenez, apesar da grandeza do nosso ministério. E, irmãos, o nosso ministério é grande. O nosso ministério é grande não porque somos grandes. O nosso ministério é grande pela pessoa a quem nós servimos. Não é por acaso que alguns dizem assim, aquele indivíduo é médico do Presidente da República. Quer dizer, por ser médico do Presidente da República, parece que ele de repente ficou assim com uma importância maior do que se fosse meu médico. Não é? É aquele a quem nós servimos que confere a grandeza do serviço. Não é? E estar a servir Deus é uma grandeza tremenda. Ser embaixador de Jesus Cristo é uma grandeza tremenda. É mais importante ser embaixador de Jesus Cristo do que ser embaixador de Portugal, ou da China, ou de quem quer que seja. Não tem nada a ver. Portanto, eu queria deixar esta nota que me parece que é importante. E para eu acabar, porque senão depois eu falo aqui e depois nunca mais me calo, o apóstolo fala na grandeza de Cristo. E é curioso, e nós devemos saber, para quem não sabe, que
sabem que neste capítulo 1 de Colossenses, nós vamos ver isso, é apresentada a divindade de Cristo. E a grandeza dele passa por isto também, porque ele é Deus, não é? Que é uma coisa que alguns tentam combater e diminuir, dizendo que ele não é Deus. Mas ele é Deus. E Colossenses 1 mostra que ele é Deus. Curiosamente, há 3 livros na Bíblia cujos capítulos 1 dedicam-se a mostrar a divindade do Senhor Jesus Cristo. Quais são? João capítulo 1, Colossenses capítulo 1 e Hebreus capítulo 1. Estes 3 capítulos 1 destas 3 cartas distinguem o Senhor Jesus Cristo na sua divindade, e isto merece toda a nossa atenção no estudo da palavra de Deus. Já agora um pequeno pormenor, ainda sobre a comparação de Efésios, Filipenses e Colossenses, Filipenses que nós estudamos há pouco, e Efésios já tínhamos estudado antes. Em Efésios nós temos o crente em Cristo nos celestiais. Em Colossenses temos Cristo no crente na terra. Efésios, o crente em Cristo. Colossenses, Cristo no crente. Cristo no crente. É aqui, não é por acaso que é aqui em Colossenses que lemos Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós. Enquanto que em Efésios é em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Nós em Cristo, sempre em Cristo. É curioso. Nem em Filipenses. Pergunto a vocês. Então e em Filipenses? É Cristo no crente? Ou é o crente em Cristo? Ou como é que é? Em Filipenses, e vocês viram isso claramente porque o estudo foi feito há pouco tempo, temos o crente como Cristo. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2. O crente como Cristo. Que o Senhor nos ajude, porque de facto nós temos muito a aprender. Isto parece-me importante. Também gostava de fazer uma breve referência ao facto de ele dizer Paulo, apóstolo. Paulo, apóstolo. O Daniel fez ali uma abordagem na semana passada, se vocês se recordam, a este aspecto, que eu gostava de tocar um bocadinho mais neste aspecto, que é o seguinte. Paulo é uma das várias personagens bíblicas, o Daniel fez referência a isto, que viu o seu nome mudado. E há bocado fiz referência a isso também. Ele era Saulo, passou a chamar-se Paulo. É uma das várias personagens bíblicas que viu o seu nome mudado. Exemplo de algumas personagens bíblicas que viram o seu nome mudado. Abrão passou a chamar-se Abraão. Jacó passou a chamar-se Israel. Simão passou a chamar-se Pedro. Nos vários exemplos de mudança de nome que nós temos nas Escrituras, eu citei estes como exemplo, o apóstolo Paulo é o único judeu na Bíblia, porque ele é judeu, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, é o único judeu, o único hebreu na Bíblia, que mudou o seu nome para um nome gentílico. Porque todos os outros, os nomes mudaram, mas não para nomes gentílicos, mas para nomes judaicos. Ele é o único. E o propósito é para enfatizar o facto de que ele é o apóstolo dos gentios. E nós devemos saber quem é Paulo. Quem é que está aqui a escrever? Está a se identificar. Paulo, apóstolo. Precisamos saber quem é. Quem é este Paulo, apóstolo? Porque muita gente, infelizmente, não sabe quem ele é. Muita gente, por exemplo, não sabe que ele, como apóstolo dos gentios, como apóstolo da Igreja, o Corpo de Cristo, como apóstolo da dispensação da graça, ele personifica, ou não sei se se diz personifica, ou exemplifica melhor que ninguém o Corpo de Cristo. Porque ele era simultaneamente judeu e gentio, que é o que a Igreja é. É um conjunto de judeus e gentios. Ele era hebreu de sangue, mas gentio, porque nasceu em Tarso, que era território romano. E, portanto, ele representa como ninguém o apostolado dele. E este aspecto é um aspecto importante. O Daniel também vai falar acerca disso, não vou molhar no molhado, mas é muito importante percebermos que o apóstolo Paulo não é um apóstolo como os outros. É um apóstolo distinto dos outros. Na carta aos Gálatas ele faz uma diferença tremenda entre o apostolado dos 12 e o apostolado dele. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São apóstolos, são apostolados, melhor direi, são apostolados completamente diferentes. E quero chamar a vossa atenção para isto. Os 12 apóstolos foram escolhidos por Cristo na terra, porque estava em causa o povo terreno. Paulo é escolhido por Cristo no céu, porque está em causa o povo celestial.
Os 12 têm a ver com o povo terreno, por isso eram 12, porque o povo terreno tem 12 tronos, 12 tribos, 12 patriarcas, é tudo o número 12. E este apóstolo é um só, porque no corpo de Cristo há um só corpo. Há uma só fé, uma só esperança, um só Deus, um só batismo. É tudo um. Enquanto com Israel é 12, 12, 12, na igreja é um. E nós precisamos saber quem é este apóstolo Paulo. E não vou dizer mais nada, a não ser dizer uma coisa só para terminar, que é o seguinte. Duas coisas. Vou começar por esta que está ligada a esta e que é o seguinte. Quando nós dizemos que o apostolado de Paulo é diferente, normalmente aí na cristandade, quando alguém chega e diz assim, o apostolado de Paulo é diferente, Paulo não tem nada a ver com os outros apóstolos. Sabe o que acontece? Caio Carmo e a Trindade. O nosso irmão Alberto está no Brasil e pergunta assim, o que é que isto quer dizer Caio Carmo e a Trindade? É uma expressão muito portuguesa de Caio Carmo e a Trindade. Hoje diz-se isto quando algo provoca grande surpresa ou quando provoca grande confusão. Mas já teve um sentido mais funesto esta expressão. O Carmo e a Trindade eram dois dos mais importantes conventos do Bairro Alto, em Lisboa. Ambos ruíram a quando do terremoto em 1755. E a expressão significou o terror, o pânico e o assombro perante a tragédia. E quando a gente diz o apostolado de Paulo é diferente, há um terremoto autêntico aí na cristandade e cai o Carmo e a Trindade e fica tudo aterrorizado e parece que entram em pânico. Só que não estuda a Bíblia, que é isso que nós vamos estudar e certamente vamos ver. Por último, para terminar a minha intervenção, só gostava de dizer mais o seguinte. O nosso irmão Alberto, de alguma forma, já falou nisto, não estou em erro, penso que foi ele, mas eu quero enfatizar isto. Paulo, quando vai começar a escrever esta carta, ele não fala atacando os erros. Aliás, eu penso que é na intervenção 2 que ele faz falar nisso. Há uma série de erros, nós já vimos. Há uma série de erros ali naquela igreja. Mas ele não vai atacar os erros. Não vai chegar ali e vai atacar os erros. Não. O que é que ele vai? Vai exaltar a verdade. Vai exaltar Cristo. É a informação que precisamos de ter correta que esmaga a heresia. Eu, para dar cabo da heresia, não é conhecendo a heresia. Eu preciso conhecer a verdade. Eu tenho dito isto muitas vezes. Nós não temos que conhecer os erros que existem. Nós temos que conhecer bem a verdade que existe. Porque se nós conhecermos a verdade e conhecermos muito bem a verdade, quando o erro se afigura, facilmente é detectado por conhecermos a verdade. Afigure-se ele de que forma for. Portanto, o que nós precisamos é de conhecer a verdade. E é o que o apóstolo Paulo faz nesta carta. E mais não digo, vamos ficar por aqui para já. Depois eu dou a oportunidade. Entretanto, eu ia pôr o irmão Alberto e vamos ouvir o que é que o irmão Alberto tem a dizer, se vocês concordam, está bem? Entretanto, vamos ouvir o irmão Alberto, depois vamos ouvir o nosso irmão Daniel sobre o que eles têm a dizer sobre esta passagem. E eu dou graças a Deus por estes irmãos que colaboram desta maneira, que é uma bênção tão grande e para a nossa alma. Vamos ouvir. É com entusiasmo, eu, Alberto, falo mais uma vez com os irmãos. Agradeço a Deus pela oportunidade de estudarmos juntos a Carta aos Colossenses. Como tenho aprendido com essa experiência fantástica. Vamos para mais essa lição? Então, preste atenção. Agora, para facilitar o aprendizado, podemos dividir esta carta em 3 partes simples para melhor memorizar ou visualizar. Capítulo 1 trata da doutrina. A preeminência de Cristo é declarada. No capítulo 2, alerta sobre o perigo. A preeminência de Cristo é defendida. Capítulos 3 e 4 fala da conduta no dever. A preeminência de Cristo é demonstrada. Portanto, a preeminência de Cristo declarada, defendida e demonstrada na carta aos Colossenses. Veja que o apóstolo Paulo não começa atacando os falsos mestres ou mesmo os ensinos, mas sim exaltando a Jesus Cristo e mostrando sua preeminência em 5 áreas fundamentais: a mensagem do Evangelho, a redenção, a criação, a igreja,
e o ministério do próprio apóstolo. Numa visão geral, podemos aprender que precisamos ter uma convicção de nossa fé para poder identificar e refutar ensinos falsos. Conhecer melhor a nós mesmos antes do que desprezar ou criticar os outros, o próximo. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus. E cada sentença, cada palavra, cada iota, cada tio, conforme Mateus 5,18, está colocada de maneira precisa e é importante. Esses detalhes nos levam a entender a intenção do Espírito Santo ao ensinar, conforme 1 Coríntios 2, verso 13. Perceba que nesta saudação dos versos 1 e 2, o termo igreja não aparece aqui. Em substituição temos a qualificação, o termo santos, que aparece nas demais epístolas de Paulo, mas aqui com um destaque ao substantivo irmãos. Das cartas de Paulo, só esta dá esse destaque, santos como irmãos. Poderíamos então inferir assim que Paulo quer dar valor aos relacionamentos, mais do que uma mera instituição ou uma reunião. Não podemos disfarçar, muito menos fingir. O nosso relacionamento com Deus é evidenciado pela nossa comunhão uns com os outros. 1 João 4,20. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Lembrando que Paulo não os conhecia pessoalmente, mas demonstrava preocupação, paixão por eles. O termo santo tem profundas raízes no mundo hebreu do Antigo Testamento. Literalmente refere-se a algo ou alguém separado para uma finalidade. Ser diferente. Santo não é aquele que se abstém e se impõe com regras e faz sacrifícios. Costumo dizer na classe bíblica que Deus nos chama para sermos diferentes e não esquisitos. A palavra fiéis refere-se aos que creem. A ênfase diz respeito à entrega confiante a Cristo, onde todos os aspectos desta nossa vida descansam nele. Esta fidelidade mostra a certeza da salvação. Paulo saúda, portanto, os irmãos com termos graça e paz, e assim devemos fazer. Graça ganha um peso maior. No mundo grego era carie, salve, ave. Porém, Paulo dá um outro valor a esta palavra e acrescenta caris, que é todo o favor imerecido que Deus nos concede incessantemente. Paz reflete o conceito hebraico de shalom, indicador de prosperidade e bem-estar, outorgados por Deus apenas àqueles que o amam. Só experimenta esta paz com Deus quem crê em Jesus para receber sua graça salvadora. Assim, podemos resumir esta saudação em 4 relacionamentos importantes. Tome nota. O nosso relacionamento com Deus, ele se dá com santidade, com seriedade, como santos que somos. E isso não é por causa da nossa perfeição alcançada ou algum mérito nosso, mas somos separados santos por causa da obra de Cristo por nós. O nosso relacionamento uns com os outros tem que ser feito na forma de irmãos, como família da fé. E o nosso relacionamento com Cristo deve ser em Cristo. Fazemos parte do seu corpo, a igreja, e só faz parte quem já nasceu de novo. E por último, o nosso relacionamento com o mundo. Em Colossos, era um lugar de testemunhar, de mostrar uma vida consistente com aquilo que confessamos e cremos. Pense nisso. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vós e até a próxima, se Deus permitir. Amém.
Boa noite. É com grande prazer que partilho com os irmãos, com os santos na Igreja em Quinta de Conde e nos demais lugares, algumas considerações sobre esta epístola, cujo estudo tem sido de bênção para mim. No início desta epístola, Paulo começa por se apresentar, dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. É interessante que apenas nas cartas que ele escreve aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipos e aos Colossenses, Paulo começa por se apresentar logo de início como apóstolo. Apesar de não ter presente alguma razão para ele o fazer aos Efésios, talvez algum irmão possa apresentar um motivo para isso, sabemos que nas outras igrejas, Corinto, Galácias e Colossos, haveria alguns problemas, algumas pessoas colocariam em causa o seu apostolado. Nos Coríntios, punham em causa o seu apostolado, as suas capacidades oratórias e até a sua presença, a sua aparência. Sabemos que os Gálatas punham em causa o seu apostolado afirmando que ele não era apóstolo, ou que tinha sido ele próprio a constituir-se apóstolo, ou ainda que tinha sido designado apenas por homens para ser apóstolo. Razão pela qual ele passa os 2 primeiros capítulos de Gálatas a deixar bem claro que foi o Senhor Jesus Cristo, o ressurreto, que o chamou para o apóstolo e que ele em nada foi influenciado na sua mensagem por qualquer um daqueles que eram apóstolos antes dele, uma vez que o seu apostolado é diferente do apostolado dos 12. Em Colossos, visto que não foi Paulo a começar ali o trabalho, é possível que alguns perguntassem: mas quem é Paulo? E devemos dar-lhe ouvidos porquê? Além disso, alguns estavam a desviar-se da mensagem de Paulo e ir após os judaizantes e os pagãos. Daí Paulo sentir a necessidade de afirmar logo desde o início a sua autoridade enquanto apóstolo. Infelizmente, tal como nessa altura, hoje há quem coloque em causa o apostolado de Paulo. E há várias maneiras de o fazer. Alguns dirão que Paulo não é apóstolo. Outros dirão que é um apóstolo com uma mensagem de menor importância relativamente à dos outros apóstolos que estiveram com o Senhor, que conviveram com o Senhor. Mas o mais comum é a não compreensão do caráter distinto do apostolado de Paulo. Ou seja, não percebem ou não querem perceber que Paulo tem uma mensagem diferente da dos outros apóstolos. Há quem afirme, por exemplo, que Paulo e não Matias é o substituto de Judas. Dizem alguns que Matias foi escolhido para ser o substituto de Judas, mas foi tirado à sorte. E além disso, não há mais qualquer menção a ele no livro de Atos, pelo que provavelmente foi uma má escolha. Esquecem-se esses de que, dizia o rei Salomão, em Provérbios 16:33, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Além disso, Paulo nem sequer cumpria os requisitos para ser contado entre os 12, uma vez que nem sequer conheceu o Senhor na carne. Mas Paulo não é, de facto, um dos 12. E o simples facto de ele ser chamado para apóstolo, ou enviado, que é esse o significado da palavra apóstolos, o apóstolo dos gentios, mostra claramente que Deus está agora a trabalhar de forma diferente. Fazendo esta confusão entre apostolados, entramos inevitavelmente em situações de contradição. Por exemplo, confundindo o apostolado de Pedro com o de Paulo, como conciliar as suas posições perante o batismo? Pedro disse no dia de Pentecostes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Enquanto que Paulo diz aos Coríntios que Cristo não o enviou a batizar. Nesta passagem, a palavra que Paulo usa, enviar, é apostelo, o verbo correspondente a apóstolos. Vemos então que o apostolado de Pedro era para batizar, enquanto que o de Paulo não. E o batismo de Pedro era para perdão dos pecados, enquanto que Paulo batizou as pessoas depois de salvas. Até que se apercebeu pelas revelações que recebia que o batismo não fazia parte do seu apostolado, razão pela qual ele dava graças por ter batizado a poucos dos coríntios. Confundindo o apostolado de Paulo com o de João, teremos problemas com a confissão de pecados, pois João escreve: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda a injustiça. Mas quando Paulo fala do perdão dos pecados, ele fala como um facto consumado. Fala de nós como estando já perdoados. Nunca é no futuro, é sempre no passado. Já fomos perdoados e estamos perdoados. Quanto a Tiago,
confundi-lo com Paulo trará também graves problemas. Tiago afirma que a fé sem obras é morta, em Tiago 2,20, e diz também que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Mas Paulo diz, aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos 4,5. E que somos salvos não pelas obras. Efésios 2,8, 9. Reconhecer hoje a autoridade de vários apóstolos torna ineficaz a mensagem e o apostolado de Paulo. E nós defendemos o apostolado de Paulo e a sua aplicação a nós não por uma questão de preferência, mas sim porque somos gentios e ele é o apóstolo dos gentios. Além disso, ele foi o último apóstolo a ser chamado pelo Cristo glorificado, com uma mensagem diferente para um povo que tem uma vocação celestial. Não aceitar o apostolado de Paulo trará inevitavelmente algum erro. Pode ser pequeno esse erro, como a inclusão de uma ou outra prática dispensacionalmente incorreta, como o batismo, o dízimo, ou erros mais graves como as manifestações miraculosas, os sonhos, curas, línguas, podendo chegar mesmo a pôr em causa a salvação pela graça por meio da fé sem obras, que é o que fazem aqueles que consideram que alguma obra ou várias são necessárias para a salvação. Infelizmente, há muitos que não querem aceitar o apostolado de Paulo por causa daquilo que podem perder. Alguns perderam o batismo, outros o dízimo, outros as línguas, curas, visões, outros ainda o viver da obra. E tantos outros o controle sobre os fiéis, através da obrigatoriedade do cumprimento de uma série de obras e ordenanças para a salvação. Se aceitassem o apostolado de Paulo, o mundo religioso como o conhecemos acabaria, uma vez que tanto dependem destas práticas que o apóstolo Paulo claramente repudia ou põe em causa. Infelizmente, hoje há quem descubra outras maneiras de pôr em causa o apostolado de Paulo, auto-intitulando-se de apóstolos. E não me refiro apenas à Igreja Católica, que defende a sucessão apostólica, ou seja, que o seu líder supremo é o sucessor do apóstolo Pedro. Refiro-me isso sim, a alguns que se constituem a si mesmo como apóstolos, uma vez que o título de pastor ou de bispo já não lhes chega, e assim falam supostamente com a autoridade de um apóstolo. Mas infelizmente estes apóstolos, entre aspas, não são verdadeiros apóstolos de Jesus Cristo pela vontade de Deus, pois não foi Deus que os enviou. Eles são, isso sim, maus obreiros, dos quais nos devemos guardar. Uma última nota. Alguns criticam-nos por falarmos tanto de Paulo, mas é o próprio Paulo que faz questão de usar palavras como meu, a mim, me, quando se refere ao seu apostolado ou ao Evangelho, uma vez que ele queria deixar bem claro que a sua missão não tem qualquer relação com os que antes dele foram apóstolos. Alguns não compreendem a importância de reconhecer e distinguir o apostolado de Paulo, consideram-no egocêntrico, egomaníaco, e já li até que alguém manifestava a opinião de que ele poderá ter sofrido de algum distúrbio psicológico devido aos muitos crimes que cometeu antes de se converter, e de que, talvez por causa disso, tenha tido esta mania das grandezas. Acrescentava essa pessoa que manifestava esta opinião que preferia seguir os ensinamentos dos apóstolos que conviveram com o Senhor aqui na terra. Que tristeza. Paulo diz claramente que Deus é poderoso para nos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Romanos 16, 25. O centro do Evangelho é Cristo, não haja dúvida. Paulo é apenas o instrumento que Deus utilizou para fazer chegar até nós a mensagem da reconciliação. Que o Senhor nos continue a abençoar através do estudo da sua palavra. Portanto, depois de nós ouvirmos estes nossos irmãos, algum dos irmãos que queira dizer alguma coisa, faz favor. Ainda temos algum tempo. Mas penso que tem sido muito bom, muito proveitoso todo este ensino. Quiseres? Depois daquilo que ouvimos, eu estou satisfeito. Se tomasse mais algum alimento, poderia fazer-me mal. Vou ficar por aqui. Graças a Deus, então. Nando, queres dizer alguma coisa? Então vamos ficar por aqui hoje, pela graça de Deus, e eu vou-te pedir para tu orares. Está bem? Pode ser? Senhor, nosso bendito e amado Pai, de facto, Senhor, é com gratidão, Senhor, não há outro sentimento, Senhor. É com gratidão que vamos a Ti, Senhor, agradecer-te pela Tua palavra, Senhor,
e pela sabedoria, Senhor, que tens dado aos teus filhos, que têm ministrado, Senhor, de uma maneira, Pai, muito clara, Senhor. A tua palavra é assim, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nos dás esse privilégio, Senhor. Somos abençoados por ela, Senhor. Toda a glória a Ti, Senhor. Toda a honra, Senhor, por aquilo que Tu tens feito, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. E pela bênção que tem sido ouvir aquilo que Tu nos tens para dizer, Senhor. De facto, possamos estar cientes, Senhor, de que o mais importante, Senhor, certamente será aprendermos de Ti, conhecermos verdadeiramente aquilo que Tu nos queres dizer, Senhor. Para estarmos então preparados para a luta, Senhor. Obrigado mais uma vez por esta mensagem desta noite, Senhor. Que Tu continuas a cuidar dos Teus servos, Senhor. Do nosso irmão Alberto lá no Brasil, Senhor. Da sua família, Senhor, das suas lutas. Que Tu cuides dele, Senhor. Cuida do nosso irmão Daniel também, Senhor. Obrigado por ele, Senhor. Que o ajudes também na sua vida, Senhor. Sabemos que dentro de pouco tempo certamente estará de volta, Senhor. É com alegria nossa, Senhor, mas também sabemos, Pai, que estando longe da família, que também não é fácil para eles, Senhor, que Tu cuides. E obrigado, Senhor. Obrigado porque nos tens dado o privilégio, Senhor, de desfrutarmos ao longo destes anos, Senhor, de como é bom, Senhor, estarmos juntos e desfrutarmos da Tua palavra, Senhor. Te agradecemos mais uma vez. Que Tu cuides do Carlos, Senhor, cuida da sua família, Senhor, cuida da Joana, Senhor, em Inglaterra também. Te pedimos por ela, Senhor, que a ajudes e a abençoes, Senhor, e que a uses acima de tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu nos dás, nós somos soldados Teus, Senhor, e em cada sítio onde nós possamos estar, possamos ser usados por Ti, Senhor. Ainda há pouco falávamos, Senhor, acerca do ministério, Senhor, missionário, de tantos filhos Teus no passado, Senhor, se deslocaram e apenas, Senhor, com aquilo que tinham nas mãos, Senhor, fizeram coisas tremendas, Senhor. E nós, muitas das vezes, com tanta coisa, Senhor, não fazemos nada. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a estarmos firmes em Ti, Senhor. Amém. E que cada um de nós pense, Senhor, que o que temos nas mãos podemos fazer muito, Senhor. Em Teu nome. Graças estamos mais uma vez por esta noite e que Tu nos ajudes. No nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo.